Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo de teologia. Já falamos um pouco sobre Deus, Jesus Cristo, também o Espírito Santo. Entramos com alguns detalhes, mas começamos na nossa última vez falando sobre criação, mas também homem são ligados, mas falamos muito sobre o assunto de criação. Eu tentei dar-te uma orientação a o que é chamado ciência e evolução. Vamos entrar para falar um pouco mais sobre isto. Mas falamos sobre o facto que evolução é contra os ensinamentos da Bíblia. Eu dei algumas provas. Vamos entrar com mais como o nosso ensinamento de hoje. Mas quero dizer uma coisa. Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, também até 5, Deus iniciou esta criação dia e noite, que foi feito em 6 dias. Ele descansou o 7º dia. Mas dia e noite está a mostrar-nos que foi uma criação feita numa semana, não com muitos períodos de tempo. Algumas vezes, dia na Bíblia vai ter referência a 1000 anos. Também outra vez sobre período de julgamento. Mas, por dizer dia e noite, ou por dizer a tarde e de manhã, segundo Gênesis capítulo 1, tarde e manhã, um período de 24 horas, mas também falamos sobre estas plantas que foram criadas por ser dia 4, dia 3, desculpe, mas antes deste sol, de dia 4, não seria possível estas plantas continuaram. Mas falamos sobre isto. Isto começou com o primeiro dia, versículo 3 a 5, com este criação, não criação, pode ser manifestação da luz. Também separação entre luz e trevas. Mas, segundo dia, esta expansão entrou. Separação entre água e esta expansão. Mas também, no terceiro dia, entre esta terra, também a divisão destes mares e a terra. Também introduziu estas plantas que mencionei. Mas também, dia 4, Sol e Lua e estrelas, também esta divisão de noite. Está a ver? Deus é um Deus de divisão. Cristo, quando ele falou, ele disse, eu não vim para trazer paz, mas espada. Vai ter paz com a volta dele quando o pecado é destruído. Mas também durante este reino milenar dele vai ser paz, mas no fim Satanás vai rebeliar também com alguns homens. Não vai ter paz completamente, vai ter paz durante o reino dele, porque a Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro. Ele vai reinar muito duro, duramente, por ser, não sei, mas a maneira do reino dele vai ser reino duro. Vai reinar com força. Mas no fim, o homem vai rebeliar novamente. Mas depois de destruir estas, pode ser paz. Mas Deus é Deus de divisão. Ele quer o homem tomar uma decisão de Cristo, para Cristo, pode ser, É a nossa oportunidade agora. Mas ele criou estas coisas, destes primeiros 4 dias, também dia 5. Ele criou vida, mas também com estes peixes, estas aves, também falamos sobre esta baleia. Então, no sexto dia, ele criou criaturas, também homem, naquele dia. 6 dias, também descansou. No 7º dia, uma semana de criação. Por ser figuras
desta idade do mundo, porque ele vai reinar 1000 anos, que vai acontecer quase 6.000 anos desde a criação. Mas quero dizer uma coisa, vamos entrar mais tarde deste ensinamento de teologia para falar sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Porque houve uma coisa que aconteceu antes da introdução de Gênesis capítulo 1, versículo 3, com esta criação do nosso mundo, ou por ser a terra presente. Uma coisa aconteceu, e vamos examinar isto mais cuidadosamente com os nossos estudos, mas vou dizer isto: o período de tempo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, antes destes 6 dias de criação, não é bem conhecido. A Bíblia não fala sobre estes detalhes. Então vou dizer isto: é possível esta terra, que é mesmo, mas mudou a maneira desta terra que existe, é possível esta terra ter mais anos de idade do que só 6.000. Nós não sabemos exatamente, mas isto não está a dizer que por a terra ter mais anos de idade, esta possibilidade, não estou a falar sobre evolução. Também não estou a falar sobre evolução teísta. Evolução nega a criação de Deus. Evolução teísta tenta combinar as coisas de Gênesis capítulo 1 com a criação com a teoria de evolução. Para dizer, mas é possível o homem desenvolver desta maneira, mas cuidado com isto. Não, isto não é verdade. Então, mas houve uma coisa antes de Gênesis capítulo 1, versículo 3, e vamos estudar isto um pouco mais antes de acabar alguns outros ensinamentos da criação e do homem. Simplesmente quero dar-te este entendimento. Vamos falar com mais detalhes, porque vai dar-te bom entendimento o que diz a Bíblia do respeito desta criação. Deus quer-nos ser bem informados. Então vou tentar ajudar-te a entender estes assuntos segundo o meu entendimento da Bíblia. Então, mas vamos voltar abaixo da página 41 do nosso livro. Eu concluí a nossa última vez falando sobre esta última frase da primeira parte. É possível que a ideia de evolução foi iniciada para o homem tentar escapar da responsabilidade com Deus deste assunto de pecado e da morte. Penso que é muito verdade. Porque aqui um homem quer negar a palavra? A pessoa que não quer ouvir a palavra não quer saber a verdade. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O problema com o homem, ele quer rejeitar a palavra de Deus. Também estou a falar sobre esta palavra escrita, mas Jesus Cristo, antes de chegar à terra, foi chamado a palavra de Deus. Então, estas palavras escritas descrevem esta pessoa de Cristo. Homem rejeitou Cristo porque ele não queria a palavra de Deus. É como isto. Vou continuar esta última parte, abaixo da página 41. A Bíblia ensina que o homem foi criado na imagem de Deus e caiu. Ele não foi criado com pecado. Ele não foi criado com a morte. Ele foi criado inocente. Eu estou dizendo muitas vezes perfeito. Foi criado desta maneira perfeito, ou outra maneira para descrever isto, ele foi criado inocente perante Deus. Como o bebê que nasce. Mas aquele bebê, por ser não é perfeito, mas é inocente. Mas do respeito do pecado, Adão foi perfeito perante Deus porque ele não teve pecado. Criado na imagem de Deus. Então, a evolução diz que o homem começou
de uma forma inferior e agora está a crescer melhorando. Mas isto não é verdade, mas isso é o que eles querem dizer. Ele começou de água, um organismo muito básico, então ele desenvolveu para ter, pode ser costa, pode ser peixe ou braços, pernas, braços, peixe e mãos, também as criaturas superiores sobreviveram, mas os outros não. Então, mas eles têm esta grande ciência. Depois, através de bilhões de anos, o homem desenvolveu. Isto é um ensinamento de evolução. O homem está a melhorar. Então, a Bíblia ensina que Adão foi criado na imagem de Deus, melhor do que as outras criaturas. A imagem de Deus também é Jesus Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, e vou ler versículo 4. A Bíblia diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem de Deus. O que está a dizer isto, Pastor Marco? Mas vou dizer isto. Deus, por criar o homem como ele, mas ele criou Adão, mas Cristo chegou, Deus, a Bíblia diz, 1 Timóteo 3, versículo 16, Deus manifestou-se em carne. Cristo chegou aqui, Deus em carne. Então, por reconhecer isto, podemos observar, mas não fisicamente agora, mas podemos observar o que Jesus fez durante a vida dele. Vou dizer isto. Se quer entender o que Deus queria fazer como homem, observa esta vida de Cristo. Vai entender o que Deus queria fazer, sendo aqui como homem, no corpo, como nós. Cristo fez isto. Ele é a imagem de Deus. Vamos ler também Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vou ler versículo 15. A Bíblia diz: o qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, mas ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, mas lembra-te, a palavra, Deus falou, a palavra criou tudo. Hein? Já falamos sobre isto, como nosso estudo sobre Jesus Cristo. Então, mas isso é o que Jesus é chamado, a imagem de Deus, a imagem de Deus, o qual é a imagem de Deus invisível. Vamos ler Hebreus capítulo 1 também. Hebreus capítulo 1, vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Não o profeta, não várias maneiras. 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplandor na sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, está a ver, Deus manifestado em carne, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é chamado aqui também a imagem de Deus. A imagem de Deus é Jesus Cristo. Adão perdeu esta imagem de Deus por causa do pecado em Gênesis capítulo 3. O que aconteceu? A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas não Adão. Mas ela pecou. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. Eva pecou, Adão chegou
ele comeu com propósito, para não deixar esta mulher dele, para não deixar-lhe sozinho. Então ele comeu daquele fruto por propósito, para estar com Eva, mas por fazer isto ele desobedeceu a Deus. É pecado. Pecado é desobediência contra Deus. Então, ele é o único caminho, Jesus, ele é o único caminho para o homem ter paz com Deus e resolver este assunto de morte e pecado. Jesus. Vamos ler, devem ser versículos bem conhecidos. Joel capítulo 14. E vou ler versículo 6. A Bíblia diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou o caminho para o Pai. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome entre homens dado para salvar. Vou dizer isto. Muitas pessoas querem negar cristandade porque há muito que é chamado cristianismo ou cristandade hoje no nosso dia. Muitas pessoas, muitos grupos já criaram religião no nome do Senhor, mas sem ensinar e pregar a verdade, a mensagem verdadeira da salvação, que não pertence a mim. É a obra de Jesus Cristo que salva-me, que guarda-me. Não há outro caminho. É a obra dele. É um dom gratuito. Mas muitos na cristandade, que é chamado cristandade do mundo na Bíblia, muitos que são chamadas cristandade não ensinam salvação verdadeiramente. Então, cuidado com isto. Hein? É necessário entender o que Deus quer nos fazer. É necessário acreditar em Cristo, esta vida eterna, como um dom gratuito. Então, religião cristã que não ensina salvação é só religião, não é salvação. Vou dizer isto. Fora de cristandade, religiões deste mundo não têm resposta, não têm caminho para alcançar Deus, porque eles não têm este pagamento do pecado deles. É só Cristo. É um dom gratuito. Ele já fez tudo. É necessário só acreditar. Outro vai pensar: Marco está a negar todas as religiões do mundo? Sim. Eu estava no aeroporto uma vez. Encontrei-me com uma mulher judaica. Também era como sacerdote, não sei exatamente o título dela, como rabia. Ela estava a ir à conferência. Eu começar a falar um pouco sobre o Evangelho com ela. Ela respondeu e disse: mas nós somos das maneiras diferentes procurando o mesmo lugar, com realmente a maneira exata mesmo. Mas vamos ler Provérbios capítulo 14. Provérbios 14 e versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, religião, há várias formas. Mas o fim dele são os caminhos da morte. Uma pessoa muito religiosa pensa que, mas estou a cumprir a minha religião, estou uma boa pessoa. Mas o fim daquele caminho é a morte. É o mesmo caminho, mas várias formas. O fim deles são os caminhos da morte. Isso não é salvação. Só um caminho. Jesus Cristo, a imagem de Deus, viveu uma vida perfeita. Ele morreu sendo inocente. Era necessário Deus Pai ressuscitar, mas Jesus fez o mesmo. O Espírito Santo já ensinamos isto. Todos os três, Deus ressuscitou o seu próprio, mas Jesus da morte.
Então, Ele é o único caminho, Ele tem pagamento, Ele tem vida eterna como dom, não religião. Então, Ele é o único caminho. Estas outras religiões são falsas. Não tem o pagamento que Deus requer. É necessário nascer de novo. Só isto. Mas é simples, mas é necessário. Está a ver, hein? É necessário. Vou continuar por ler, hein? Evolução não pode dar isto. Não. E não pode ajudar uma pessoa a entender amor e moralidade. Vamos ler 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, e vou ler o versículo 10, a Bíblia diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos chamou, a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Eu não amei Deus, Ele amou-me, e enviou o Filho para mim. Versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos chamou primeiro. Para mim entender amor, não é possível sem primeiramente entender o amor dele para mim. Então, por mim, confiar nele, ele vai dar-me capacidade de amar outros. Que é amor que não tem motivo para agradar Marco, mas outros. Isso é o que Deus quer, mas Ele deu-nos exemplo porque nenhum homem podia alcançar Deus sem esta ajuda de Cristo, porque nenhum homem é inocente, nenhum homem é perfeito. É simples como isto. Vamos ler João capítulo 15. João capítulo 15 e vou ler o versículo 12. O meu mandamento é isto: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13 também. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida dele por nós, para demonstrar o amor dele. Por mim entender isto, eu tenho capacidade de amar outro genuinamente, amar genuinamente outro, pode ser como isto. Hein? Vou continuar por ler. Somos animais, a evolução diz. Como o ensinamento de evolução, podemos viver como animais sem responsabilidade a Deus. Porque eles não ensinam que é necessário resolver este assunto do pecado. Então, mas vou continuar por ler. Segundo a Bíblia, Adão nomeou os animais. Ele tinha inteligência. A criação de Deus é muito sofisticada. A evolução poderia explicar isto, mas eles tentam. Mas sem sucesso. Sem sucesso. Imagine que tenho um telefone, eu falei sobre isto a última vez, muito sofisticado em tecnologia. Alguém o desenhou e outro o montou. O telefone foi criado e tem o criador. A ideia de evolução é de todas as partes do telefone foram lançadas no ar e formaram-se um telefone. Isto é todo. Não vou demonstrar isto, mas pode entender muito bem. Por lançar estas partes de telefone no ar, eles não vão juntar-se para formar telefone. Não. É necessário ter desenho inteligente, desenhador, criador, pode ser, como isto. Peço desculpa. A minha escolha é acreditar na história da criação. É isto. A evolução é diretamente contra os ensinamentos da Bíblia e não poderia explicar o propósito da nossa vida nesta terra. Então, eu tenho esta última frase desta parte, a linha A. Penso que a evolução é um sistema falso
que foi imaginado pelos homens que querem evitar o julgamento do pecado por um encontro com um Deus Santo. É isto. Ok. Penso que está a entender. Já falamos sobre algumas coisas, mas vamos entrar. Eu quero mostrar-te algumas provas contra esta evolução. Mas vamos, eu chamei esta ciência e a Bíblia, linha B, no meio da página 42. Vou continuar por ler. Hein? Eu quero dizer que a ciência verdadeira apoia a Bíblia. Já mencionei isto. Muitos cientistas acreditam que todas as coisas foram criadas. Os cientistas que ensinam contra a criação são falsos, segundo a Bíblia. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6. A Bíblia não é contra a ciência. É contra a ciência falsa. A Bíblia também tem esta distinção. 1 Timóteo, capítulo 6, vou ler versículo 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vaos e profanos e às aposições da falsamente chamada ciência. Falsamente chamada evolução, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Ele estava a avisar Timóteo. Ciência, mas falsamente chamada ciência. Ok? Está a ver estes ensinamentos como evolução. Vou continuar por ler. Para saber a possibilidade da origem do universo, precisamos de entender as primeiras duas leis de termodinâmica. Então vou dar-te estas leis. Vou dizer isto, estas leis são verdades estabelecidas de ciência verdadeira também. Então, ciências vão concordar que estas leis são verdadeiras. Então, termodinâmica é a palavra científica que define as características da energia. Ciência desenvolveu esta palavra que não apoia a evolução. Então, segundo termodinâmica, primeira lei, não é possível criar ou destruir energia naturalmente, nem matéria, mas só mudar a forma delas. Vou dar-te exemplo, mas este universo é como sistema. Então, mas vou usar outro sistema. O meu corpo. Eu gosto de comer. Mas quando uma pessoa entra a jejuar, trabalho é mais difícil. Ele fica mais fraco. Mas quando ele não está a jejuar, quando ele começa a comer mais, ele tem mais força. Por quê? Porque esta comida está a dar-lhe energia. Sem energia, o meu corpo morreria. Mas com energia, então, primeira lei de termodinâmica, não é possível criar ou destruir energia naturalmente, nem matéria, mas só mudar a forma delas. Então, ou dela, por ser. Quando estou a comer, esta comida tem energia, mas estou a mudar a forma desta energia no meu corpo para dar-me mais energia. Não? Mas, por não ter isto, não vou ter nada, vou, no fim, morrer. Então, isso é a primeira, é possível só mudar a forma de energia. Lei número 2, ou pode ser regra número 2 desta termodinâmica. Sem influência fora do sistema, isso é como comida. Um exemplo desse sistema é o universo, mencionei isto também. A energia que está disponível vai diminuir. Uma parte sendo perdida na forma de calor. Mas, por usar o meu exemplo, esta comida é uma fonte de energia que entra este sistema de fora. Outra influência que dá-me mais energia. Mas sem isto, neste mundo,
vou perder energia. Ok? Vou ler esta segunda lei novamente. Sem influência fora do sistema, um exemplo do sistema é o universo, a energia que está disponível vai diminuir uma parte sendo perdida na forma de calor. Ok? Este processo é chamado entropia. Estas são verdades de ciência, regras, leis estabelecidas. Devemos entender isto. Então, há só quatro possibilidades para explicar a origem do universo. Número 1, o universo sempre existiu. Mas vou escrever isto, já? O universo, quatro possibilidades. Vamos considerar isto. Primeiramente, sempre existiu. Esta segunda possibilidade começou naturalmente de nada. Começou naturalmente de nada. Ok? Então, terceira possibilidade é uma ilusão. Não estou aqui, na verdade. Não estou verdadeiramente aqui. Ilusão. Eu sou aqui, mas sou na minha imaginação. É o significado disto. É uma ilusão. Outros querem dizer, mas número 4 começou de nada sobrenaturalmente. Vou simplesmente escrever criação. Começou de nada sobrenaturalmente. Então, há estas 4 possibilidades de criação. Sempre existiu, começou naturalmente de nada. Uma ilusão, também criação. Então, mas vou continuar por ler abaixo da página. Não vou entrar com muitos detalhes. Podemos apoiar esta palavra com detalhes, mas simplesmente quero te aceitar estas ideias. Depende de você, obviamente. Número 1. O universo sempre existiu. É negado pela segunda lei de termodinâmica, que diz sem influência fora do sistema, a energia vai diminuir. Ok? Evolução ensina que todas as coisas estão a desenvolver para níveis mais complexos. De facto, neste mundo, tudo está a degenerar. O exemplo melhor é a morte e o que acontece com o corpo depois da morte. É muito simples. Este corpo é como um sistema. Sem influência de fora, este corpo ficaria muito fraco e morrerá. Então, isso é a característica das coisas deste mundo agora. É como isto. É uma lei de ciência. Para mim, ser sustentável é necessário ter energia de fora deste sistema. É isto. Número 2. O universo começou naturalmente de nada. Isso é o ensinamento da evolução. Número 2 é negada pela primeira lei de termodinâmica. Não é possível criar coisa de nada. Não é possível. Sem influência de energia, não é possível criar vida. Então, estes cientistas entram em laboratórios tentando criar energia de nada. Mas não é de nada porque eles estão a entrar este sistema controlado para tentar criar energia. Está a ver? Não é possível de nada criar energia. Criação. Vou continuar a ler acima da página 43. Criação não veio de nada. Também, número 3, não é possível para uma pessoa que pensa logicamente, uma ilusão. Mas estou aqui. Deus criou-nos com inteligência,
mas algumas pessoas vão negar este dom de Deus, hein? Ou vão provar Deus falso deste assunto de ser criado com inteligência por não ter inteligência, mas realmente Deus criou-nos com inteligência. Não é uma ilusão que eu estou aqui, hein? Número 4 é ensinado da Bíblia, pois ciência verdadeira. É a criação que diz o universo começou de nada sobrenaturalmente. É isto. Então, o que é necessário para uma hipótese ser a verdade segundo ciência? Mas, primeiramente, precisa de concordar com as leis que são estabelecidas pela ciência. Isso é mais importante. É possível me desenvolver qualquer teoria, mas para provar uma ideia é mais do que teoria, é necessário ter possibilidade de medir e repetir coisas, observar coisas, para verificar uma coisa. A evolução não tem isto. Tem muitas mentiras, vamos falar sobre algumas destas, mas vou continuar por ler, acima da página 43. A evolução é errada com certeza, segundo os assuntos já dados do respeito das leis de termodinâmico. Além disso, eu mencionei isto, uma hipótese, deve ter uma explicação autêntica. Quais características de teorias podem estabelecer uma hipótese como acreditável? O que? Para a minha hipótese, uma hipótese é uma teoria, uma ideia. Mas como é possível esta ideia ser autêntica? Mas deve ser lógico com informação que pode ser observada, medida e verificada. Está a ver, hein? É necessário ter estas coisas para dizer que sim, é autêntica esta ideia. As informações e os prognósticos devem ter acurácia. Não devem ter pressuposições e devem estar abertos para críticas. Então, mas quando uma pessoa quer entrar duvidando esta ideia, elas devem ter provas verdadeiras, provas observadas, provas medidas, provas verificadas, para dizer sim, é verdade por causa disto. Elas não têm isto. É simples como isto. Vamos examinar alguns ensinamentos de evolução para saber se elas são verdadeiros ou falsos. Okay? Eu quero examinar alguns destes assuntos. Para entender, é possível observar, medir, também verificar estas coisas? É necessário para ter mais do que teoria. Okay. Número 1. Períodos geológicos antigos. Então, vou continuar por ler. Hein? Já falamos sobre o dilúvio. Se o dilúvio aconteceu, as suposições das evolucionistas estariam destruídas, porque o uniformitarismo é destruído. Ok? Mas este dilúvio aconteceu. Segundo a Bíblia, mas há evidência disto no mundo também. Hein? Então, os métodos para medir as idades dos fósseis são, pelo menos, duvidosos. A teoria de evolução diz que toda a criação desenvolveu nas formas mais simples depois de muitos anos, possivelmente bilhões. Vamos ver a nossa tábua chamada este quadro é científico. É na página 46. Então, mas tem vários períodos, idades geológicas. Vou escrever estes, mas vou dizer isto.
estes são nomes criados de cientistas. Estes são nomes, como médico ele pode falar, hein? Médico pode falar com terminologia que não é entendido de pessoa normal, hein? Ordinário. Então, eu quero examinar alguns destes idades criados de evolução e simplesmente quero te entender estes nomes são um pouco complicados. Mas eles têm esta terminologia para ser inteligente como cientista inteligente. Mas realmente é terminologia difícil, criada para tentar dar uma mostra, um engano. Que ela está a falar a verdade. Está a entender, não? Então, vamos considerar estas, não? Mas vou guardar com isto. Este mais recente é chamado período Cenozoico. Cenozoico. Hein? Vou escrever estes e também vamos ter mais uma explicação. Este segundo é Mesozoico. Então, novamente, vou dizer estas terminologias, estas palavras complicadas para ser para uma pessoa para ser mais inteligente. Paleozoico. Hein? Desculpa. Também este último, pré-cambriano, hein? Pré-cambriano. Ok. 4 períodos. Estes são períodos geológicos. Por dizer período geológicos, ela está a tentar dizer mais. Isto é a história deste mundo, desde o início, mas eles têm início também, mas este último período é mais antigo, que eles dizem que era bilhões de anos atrás. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, mais recentemente cenozoico. Então, mas vou ler mais um pouco sobre este assunto. Então, vamos ver na nossa tábua chamada, este quadro é científico. Então, este ensinamento diz que matéria sem vida tornou-se vivo no início deste período pré-cambriano. Matéria sem vida tornou-se vivo. Como é possível? Eles querem dizer mais grande explosão, outra coisa, criou energia. Mas está a violar as regras de ciência. Por dizer isto, não é possível criar energia de nada. Lembra-te isto, hein? Então, e eventualmente desenvolveu, melhorou. Lembra-te, este mundo não está a melhorar. Mas eventualmente desenvolveu para ser invertebrados. Mas este invertebrados tem significado sem coluna vertebral, sem costa. Então, eles querem dizer que a forma de vida que iniciou aqui foi criaturas muito básicas, sem coluna. Então, os peixes, as plantas, os anfíbios e os répteis seguiram no período chamado Paleozoico. Desenvolveram, depois de muitos anos, melhoraram. Ok? Mas, eu tenho, na minha opinião, eles inventaram estes nomes difíceis para ser inteligentes. Já mencionei isto. Hein? As outras criaturas continuaram a desenvolver. Os mais fortes
sobreviveram e desenvolveram mais, até o fim em que o homem chegou. Eles queriam dizer que os fósseis provam estes períodos. Mas onde estão as formas transicionais destes períodos? Isso é realmente uma grande hipocrisia deste ensinamento. Hein? Por exemplo, fim de dinossauros. Eles acreditaram nestes animais dinossauros, mas é possível, pode ser antes, pode ser Gênesis capítulo 1 e 2, não sei exatamente. Mas, no início deste último período, eles querem dizer estes dinossauros têm fim. Mas estamos a falar sobre 2.000 anos, 2 milhões de anos, este período. Este outro tem, pode ser até 248 milhões de anos. Em muitos anos eles querem dizer estas coisas aconteceram. Mas também o Sol, neste sistema fechado do universo, vai continuar? Penso que não, porque o Sol está a perder energia diariamente, pouco a pouco. Lembra-te, num sistema não é possível dar energia sem perder um pouco de calor, segundo a lei de termodinâmica. Mas fique comigo, não estou a expectar-te entender todos estes assuntos de ciência. É um grande estudo, mais do que só a nossa introdução. Mas estas leis existem. Eles estão a violar estas leis por apresentar estas idades geológicas. Então, mas também este último é muito mais do que 700 milhões de anos, até mais do que possivelmente 4 bilhões de anos. Está a ver, não? Então, vou dizer isto, eu penso que requer mais fé para acreditar neste sistema do que acreditar na história da Bíblia. Penso que. Então, mas eu parei ler um pouco, porque só por considerar este último idade, eles querem dizer, mas estes macacos, pode ser vários outros tipos, pode ser gorila, outros, este macaco, gorila, animais, desenvolveram para ser humano. A minha pergunta, por que ambos existem juntos agora? Se foi desenvolvimento, por que estes existem também outros? Mas também eles querem falar sobre vários homens que representam transição entre este gorila até homem. A minha pergunta, onde estão estes homens? Eles não existem hoje. Eles são, mas através de todo este sistema temos o que são chamadas elos. É necessário ter elos para ligar estas diferenças. Mas estes elos não existem. Mas vou continuar a ler no fim desta linha número 1, na página 43. Eles queriam dizer que os fósseis provam estes períodos. Mas onde estão as formas transicionais entre os períodos? Eles não existem. A Bíblia diz que todas as criaturas foram feitas segundo a espécie dadas de Deus. Estes elos, estes elos são ausentes. Não estamos a achar estes elos que ligam, pode ser, no meu exemplo, gorila com homem. Eles vão entrar, vamos falar um pouco na nossa próxima vez sobre estas ideias falsas
que eles apresentam para mostrar esta transição de gorila até homem, ou pode ser macaco para homem. Estes não existem. Eles têm estas provas deles que são falsas. Provadas falsas. É tolo. Este sistema é cheio de hipocrisia. Mentiras. Vamos entrar para falar mais sobre esta teoria, não ciência, teoria, chamado falsamente ciência, evolução. Vamos entrar para falar um pouco mais sobre isto na nossa próxima vez, mas até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.